Olá, paz do Senhor, estamos aqui para estar iniciando aí mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Você que tem aí acompanhado os nossos vídeos no nosso canal Wagner Silva Oficial e tem acompanhado aí a escola bíblica dominical, hoje nós iremos estar aí estudando sobre a quarta lição do segundo trimestre de 2020, que tem por título A Igreja Eleita, tá? Então hoje, dia 26 de abril, título da lição: A Iluminação Espiritual do Crente, tá? Então a gente tem aí decorrido de um pensamento que o apóstolo Paulo emprega à igreja de Éfeso, mostrando assim à igreja a importância que a igreja teve na eleição e na predestinação de Deus para aquele povo, tá? E hoje a gente vai falar sobre a iluminação espiritual do crente, tá? A gente vai estar aí decorrendo ainda no capítulo 1 do livro de Efésios, aonde Paulo vai dividir esse capítulo falando sobre a eleição, sobre a predestinação, trazendo argumento ao povo sobre a escolha de Deus. No versículo de número 15 ao versículo de número 23, a gente vai ver o apóstolo Paulo agora orando e intercedendo pela igreja e pelos santos que ali estão. Vale a pena ressaltar que apenas 3 igrejas receberam a atenção do apóstolo Paulo através das orações. Além da igreja de Éfeso, no capítulo 1 do versículo 17, que Paulo inicia a sua oração, Paulo também vai orar pela igreja de Colossos e pela igreja de Filipos. E qual é o intuito que Paulo está tendo orando por essas igrejas? Se você puder acompanhar aí, no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 9, você vai ver Paulo fazendo uma oração para que a igreja pudesse alcançar pleno conhecimento de Deus. Então, a oração de Paulo aos Colossenses se deu para que a igreja pudesse alcançar conhecimento pleno da magnitude de Deus. A igreja de Filipos recebeu também uma atenção especial do apóstolo Paulo em oração. Se você puder acompanhar aí Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo, ao encerrar a carta aos Filipenses, vai orar pela igreja. E o teor da oração de Paulo à igreja, para a igreja de Filipos, era para que Deus pudesse suprir a igreja em suas necessidades. Então Paulo levanta uma oração pedindo a Deus para que Deus pudesse suprir a necessidade da igreja de Filipos. E qual era o teor da oração de Paulo aos Efésios? Capítulo de número 1, versículo de número 17. Diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, o teor da oração de Paulo aos Efésios era para que a igreja adquirisse conhecimento da parte de Deus. Conhecimento através do espírito de sabedoria e de revelação. O que vale a pena ressaltar nessa lição é que o apóstolo Paulo, ele quer trazer ao povo a importância, o privilégio que a igreja havia recebido da parte de Deus de ter sido escolhida e predestinada. Então Paulo agora quer que a igreja seja iluminada em seus pensamentos sobre a importância de estar na presença de Deus. O privilégio que o apóstolo Paulo quer que a igreja alcance da escolha, do chamado para a obra e o serviço da igreja. Então a gente vamos estar trabalhando dentro desse ponto, tá? Trazendo aí um resumo, porque não tem como a gente estender muito a lição, apenas um resumo para compreendimento dos ouvintes, de você que me vê, que assiste esse vídeo, tá? E que está acompanhando as nossas aulas, tá? Então, o desejo de Paulo, tá? O desejo de Paulo dentro dessa lição era que os cristãos de Éfeso entendessem a grande riqueza que tinha em Cristo, nas orações que Paulo fez na prisão, tá? Então, Paulo deseja que a igreja de Éfeso pudesse alcançar o entendimento das riquezas em Cristo Jesus. E é isso que nós iremos estar vendo dentro desse contexto. Porque se somos salvos, ou se fomos salvos, né, fomos vocacionados para a santidade e serviço e a participação gloriosa, tá, da Igreja de Cristo sobre a face da terra. As bênçãos espirituais, né, estão sobre a minha e a sua vida, e estavam sobre a vida da igreja de Éfeso. E era isso que Paulo queria que a igreja entendesse, que não era somente ter recebido como bênção a eleição e a predestinação, mas agora também ter recebido a vocação de ser agentes, de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós iremos estar aqui falando sobre o primeiro tópico, sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo tópico, nós estaremos falando sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O terceiro tópico, nós estaremos falando sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, tá? Então, dentro desses tópicos que nós apresentamos, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso da esperança da vocação. E Paulo vai dizer o seguinte, que é uma honra, que é um privilégio, que é ter sido alcançado pela graça de Deus para o serviço, para
a santificação e para vivermos uma vida de comunhão e andar de modo digno. Então Paulo está salientando a igreja de Éfeso que, uma vez alcançado por Deus, pela graça de Deus, as nossas atitudes, o nosso comportamento tem que ser mudado. Então Paulo quer que a igreja entenda que devemos andar agora de modo digno, de modo sensato e de modo coerente, por causa da chamada que recebemos da parte do Senhor. Então, nós iremos estar dissertando aqui alguns pensamentos sobre o que Paulo quer que a igreja de Éfeso pratique, tá bom? Então vamos lá. Encontramos as bênçãos que desejava que seus filhos na fé desfrutassem, tá? Então Paulo está orientando a igreja, ensinando a igreja, que a igreja agora era participante, né, como filhos das bênçãos espirituais, tá? Então, em sua oração a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes de Éfeso, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Aí eu faço uma pergunta. O que Paulo está querendo que a igreja viva é aquilo que eu e você e o próprio apóstolo Paulo viveu, de experimentar os privilégios espirituais de serem vocacionados por Deus. Então Paulo está dizendo que, ao sermos vocacionados por Deus, temos o privilégio de sermos testemunhas de Deus na terra, de falar de Jesus Cristo para os povos, de falar de Jesus Cristo aos gentios, aos ímpios. Então essa era a missão da igreja de Éfeso. Esse é o papel daqueles que foram vocacionados por Deus. Paulo vai continuar dizendo à igreja que nenhum ser humano é capaz de compreender as coisas de Deus contando apenas com sua mente natural. Precisa que o Espírito Santo que o ilumine. O Espírito Santo revela a verdade da palavra e então nos dá sabedoria para compreendê-la e aplicá-la. Também nos concede o poder, que é a capacitação para colocar a verdade em prática. Então, o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso? Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que a igreja precisava entender a herança que havia recebido de Deus. A herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazados, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Ou seja, Paulo está salientando aos irmãos de Éfeso no sentido
da vocação, no sentido da eleição, que agora temos que prestar um serviço àquele que nos chamou, tá? Então, irmãos, o ponto central, tá? O ponto central da lição aplica-se aos crentes ter os olhos iluminados e o seu entendimento e conhecer a dimensão da sua vocação. É isso, exatamente isso, que o apóstolo Paulo, vai instruir a Timóteo no seu exercício vocacional da sua chamada. Ele vai orientar Timóteo de várias maneiras. Ele vai orientar Timóteo a persistir em ler. Ele vai orientar Timóteo a ser um bom soldado de Cristo. Ele vai orientar Timóteo a fugir das coisas, carnais. Enfim, ele vai orientar Timóteo a exercer, a vocação, a eleição de Deus em sua vida. Então, Paulo, é exatamente isso que Paulo está querendo ensinar à igreja de Éfeso, tá? Então, Paulo quer que a igreja conheça a dimensão da vocação, as riquezas da herança divina, a grandeza do poder de Deus. Só pode compreender esse mistério espiritual quem tem a mente voltada para o céu. Nesse sentido, você tem o objetivo central de esclarecer a dimensão da nossa chamada para a salvação, destacando a vocação, as riquezas da herança divina que temos direito em Cristo, salientando grandiosamente do poder divino que opera em favor dos crentes, expressando a exaltação em Cristo como resultado do poder grandioso de Deus. Essa é a iluminação que o apóstolo pede em sua oração, para que os crentes compreendam acerca de quem eles são e a quem eles pertencem. Então, como Paulo está lidando com uma igreja nova, um povo que ainda precisava compreender as Escrituras, Paulo vai discorrer nesse sentido, para que a igreja agora pudesse compreender, quem eles eram e a quem eles pertenciam. Bom, então, vamos lá. O tópico 2 fala-nos a respeito dos estágios da iluminação espirituais, tá? Então, a sobre excelente grandeza do seu poder. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetiva significa aquilo que é extraordinário, tá? Já a expressão seguinte, megetos, que quer dizer grandeza, objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. O termo dunamis, que traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então vamos lá. O apóstolo está aí intercedendo ao Pai da Glória para que seja concedido aos seus leitores ou à igreja o espírito da sabedoria e de revelação. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder. Então, tudo isso está intrinsecamente na pessoa de Deus. O cristão, irmãos, ele deve crescer no conhecimento de Deus. A salvação e conhecimento, a salvação e conhecimento perfeito de Deus. Uma vez que fomos criados à imagem de Deus, quanto melhor o conhecermos, melhor conheceremos a nós mesmos e uns aos outros. Não basta conhecer a Deus somente como Salvador, devemos conhecê-lo como Pai, amigo e guia. E quanto melhor o conhecermos,
mais gratificante será a nossa vida espiritual. Então, o que Paulo quer que a igreja busque? Conhecimento de Deus. Por que conhecimento de Deus, irmãos? A gente está falando de uma igreja que a sua esfera era completamente herética. Ou seja, a esfera externa da igreja era completamente herética. Então, os muitos ensinamentos, as muitas práticas de heresia, faziam com que o povo ou a igreja pudesse ter a sua mente confusa. Então Paulo está orando para que a igreja pudesse adquirir conhecimento de dentro, pelo lado externo, conhecimento do alto, conhecimento que emanava do próprio Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Então, limitando aqui a nossa escola bíblica dominical nesse texto, no segundo tópico, o que Paulo deseja da igreja era que a igreja buscasse conhecer a quem estava servindo. Porque, irmãos, vamos falar de uma maneira bem ampla. Será que realmente a gente conhece o Deus que servimos? Será que realmente o Espírito Santo tem trago, uma clareza do Deus que nós temos servido? Será que temos conhecimento da pessoa de Deus? Será que estamos nos aplicando a buscar esse conhecimento? Ou estamos apenas sendo levados pelas ondas, pelas águas, pelas correntes, através do oba-oba, do emocionalismo, do tradicionalismo, do legalismo, do dia a dia? Porque fazemos a matemática dos anos que caminhamos com Deus, mas não fazemos a prova real. Não fazemos a prova real. Se dentro dessa caminhada temos adquirido o conhecimento genuíno de Deus. Era o que Paulo, era a preocupação de Paulo à igreja aos Efésios. A gente vai notar aí, no versículo 18, do capítulo 1 aos Efésios, Paulo orando e dizendo para que eles pudessem ter os olhos do entendimento iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso é interessante, irmão? Então Paulo está orando para que os irmãos de Éfeso tivessem os olhos iluminados e os seus entendimentos, Então o apóstolo, ele vai ratificar a necessidade de os cristãos na Ásia Menor terem iluminado os olhos do vosso entendimento. A expressão tem paralelo ao versículo anterior, refere ao espírito de sabedoria e de revelação. Trata-se de um outro meio de descrever o dom que resulta em iluminação interior. Ter os olhos iluminados implica em ver melhor, ter um conhecimento mais claro das bênçãos devidamente recebidas. Também inclui uma compreensão plena, não somente clareza intelectual, mas também a clareza espiritual e experimental. Ou seja, eu recebo e experimento aquilo que eu recebi do Senhor, tá bom? Então, o vocábulo entendimento é a tradução do grego cardia, que quer dizer coração. Na linguagem bíblica, o coração não se refere meramente às emoções ou à vontade, mas também ao centro de toda a personalidade, tá? Então, irmãos, nós iremos compreender, tá? Nós iremos compreender que o apóstolo Paulo,
está orando para que a igreja de Éfeso pudesse buscar entender quais os privilégios da nossa vocação, tá? Então, se a gente for falar de privilégio de vocação, em primeiro lugar, a gratificação de ter sido escolhido, isso não tem preço. Por quê? Porque estávamos findados à perdição, não é verdade? Então, eu sei aonde Deus me tirou, você sabe aonde Deus te resgatou. Então, estávamos ali completamente predestinados à perdição. Então, a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos elegeu, atendemos a esse chamado, e agora nós estamos na presença de Deus e buscando aí nos santificar, tá? Nos santificar nessa caminhada de fé, que temos em Cristo Jesus. A gente parte, irmãos, para o terceiro tópico, falando aí sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Eu gostaria de ler com você um texto de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Paulo vai dizer que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Tá? Então Paulo está dizendo a Timóteo, da firmeza e constância no ministério. Tá? Então Paulo vai dizer no capítulo 2: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, é exatamente isso que Paulo está querendo que a igreja busque, tá? Conhecimento pleno da vocação que a igreja havia recebido de Deus. Então, que você possa compreender o sentido da palavra vocação, o sentido da palavra vocacionado. Procuramos entender isso, tá? Paulo vai chegar a dizer que cada um fique na vocação para a qual foi chamado. E isso é muito bom salientar, por quê? Porque cada vocacionado recebeu da parte do Senhor uma vocação. Então, é que eu e você possamos buscar essa vocação que a graça nos presenteou. Que nós tenhamos, ter os nossos entendimentos abertos para compreender que a nossa chamada não abrange somente em dizer que eu sou salvo, mas abrange serviço, santificação, viver uma vida irrepreensível e de modo digno. Amém? Então, que você possa ser agraciado por esta lição, um resumo da nossa aula, um resumo da nossa lição. Eu quero que você seja conscientizado que as riquezas da glória de Deus é o privilégio de desfrutar do seu perdão, de ser adotados como filhos e participar das bênçãos espirituais, tá? Que vocês estejam as suas mentes, que as suas mentes, ou melhor dizendo, sejam elevadas aos céus, sejam elevadas às coisas espirituais e que reflitam seriamente sobre a necessidade de fortalecimento do nosso homem interior.
pelo poder do Espírito Santo, do qual o apóstolo Paulo ora na epístola aos Efésios, de modo que tudo nos resplandeça a glória de Jesus Cristo. Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. E não se esqueça, inscreva-se aí no nosso canal, tá bom? Wagner Silva Oficial, né? Segue a gente lá, que essa aula possa ter trago edificação para a sua vida, né? Porque é a palavra que santifica, é a palavra, né, que orienta o homem, é ela que é a bússola, é ela que nos faz compreender os segredos e os mistérios de Deus. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.